Geografia Bíblica. Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, para nós começarmos a nossa aula do tema de hoje, Geografia Bíblica. 1 Samuel capítulo de número 3, versículo de número 19 em diante. Estejam preparados, na aula vai cair mapa, na aula vocês vão ter que colocar lá no mapa lá, o lugar, o nome dos lugares. Ponto número 1, como é que chama o ponto número 1? Jerusalém, Península do Sinai, Terra de Gozém. Que nome é esse? Esse é o Mar Morto, o Mar da Galileia, o Mar Vermelho, a ponte onde está a Terra de Gozém. Qual é o nome desse rio? Eufrates, Jordão, é o Rio Nilo. Qual é o nome desse rio? Aonde está a cidade de Jerusalém? A ponte do mapa, né? Então, é bom que você dê uma olhada nos mapas bíblicos. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 19, fala acerca da vida de Samuel, um dos maiores profetas do Senhor, profeta, juiz, e diz assim: crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Amém? Versículo de número 20 declara que Samuel ele era conhecido desde Dan até onde? Berseba. Né? O que significa essas duas localidades na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada? De Dan a Berseba. Você já parou para dar uma olhada aonde que fica isso? Mais ou menos. Nós lemos a Bíblia e os nossos olhos simplesmente vão passando por cima das palavras e dos lugares, sem a gente perguntar, na verdade, o que significa essa palavra? Aonde que é esse lugar? E quando você começa a estudar, que é o caso aqui, a geografia bíblica, você vai começar a entender que Samuel, então, naqueles dias, ele foi reconhecido de norte a sul de Israel. Porque Dan está lá para o norte, o Berseba está lá para o sul. Então, de norte a sul, ou seja, em todo o território de Israel, né, Samuel, ele era conhecido como realmente profeta do Senhor. E o Senhor se manifestava nesses dias aonde? Qual era o lugar? Em Siló. Aonde ficava Siló? Em Israel, pastor. Siló ficava ali no meio da tribo de Efraim, cerca mais ou menos de 30 quilômetros de Jerusalém. E o que tinha ali em Siló para o Senhor se manifestar? O que o Senhor se manifestava em Siló? O que era mais bonito, o que lá eles queimavam mais incenso, o que lá tinha mais pão, por que será? Que Deus se manifestava em Siló? Porque ali em Siló estava o tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés estava montado ali em Siló. Por isso, então, que o Senhor se manifestava naquele lugar. Olha como você vai ter um entendimento muito maior quando você vai estudando a localidade, quando você vai entendendo os nomes, você vai ter um conhecimento mais amplificado da palavra de Deus e do contexto da palavra de Deus. Amém? Então, daí a importância de nós conhecermos a geografia, ok? Então, geografia, o que seria geografia? É a ciência que estuda a Terra na sua forma, ou seja, estuda os acidentes físicos, o clima, as populações, as divisões políticas, ou seja, a influência, né, da política sobre o território. Hoje temos uma palavra que significa geopolítica, né? A política exercida sobre determinados territórios, né?
De um tempo para cá, a geopolítica no mundo tem mudado de uma forma assim, muito abrupta, muito agressiva, né, por causa das guerras. E então nós entendemos que a geografia, ela não somente vai abordar o tema da forma da Terra, vai abranger muitos outros assuntos. A história situa o drama humano no tempo. Pelas asas da cronologia, leva-nos a acompanhar os passos de nossos ancestrais até os nossos dias. Possuímos, porém, uma exigente concepção espacial. Curiosos de quando indagamos onde exatamente deu-se tal fato. Bom, assim deveria ser a nossa curiosidade, de saber exatamente aonde Deus se manifestava naqueles dias, em qual localidade, como e qual era a plenitude do ministério de Samuel. Aqui você começa aqui pelo versículo de número 20, você consegue entender a plenitude disso. Que Samuel não era só reconhecido como profeta local, mas por onde ele passava ele era reconhecido em todo o território nacional. Então, a historiografia, o ser documental e limitar-se às cronologias não pode responder-nos tais questões com precisão. Recorre-nos então à geografia. Ou seja, tem muita coisa que a história não conta, tem muita coisa que a história omite. Mas se você for ver pelo lado da geografia, você vai compreender muitas coisas. Situando-nos nos palcos da tragédia humana, dá-nos uma ideia mais ampla e mais clara do nosso passado. Através dessa ciência, trilhamos os caminhos de nossos pais, demarcamos os raios de ação de nossos filhos, ricos em vários e estranhos idiomas. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê de ser, que volta para aquelas palavras e as palavras de um sábio Salomão. Não há nada de novo que aconteça nos dias de hoje que já não tenha acontecido antes, só a gente que não sabia. Quando você começa a estudar a história dos povos, você começa a entender a tendência dos povos, os valores dos povos, né? Quando você começa a estudar a sua descendência, você vai entender muita coisa em relação aos seus valores, em relação aos seus comportamento. Quando você começa a estudar a origem de um povo, fica muito mais fácil a evangelização daquele povo. Como, por exemplo, quando você começa a estudar sobre a história do Japão, você vai começar a entender que o Japão sempre foi um país imperialista. O que significa? Um país que sempre dominou outras nações. Você vai começar a entender que o Japão nunca foi uma colônia de nenhum país. Ou seja, ele é um país voltado para o expansionismo. Por isso que é tão difícil de ser conquistado. O único país, a única nação que conquistou o Japão foi o quê? Foi os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, através das 2 bombas atômicas. Foi somente dessa forma, somente dessa maneira que o Japão ele foi conquistado. Debaixo do quê? Muita guerra, muito sacrifício e muito sangue derramado. Os japoneses, eles não se rendiam, eles preferiam a morte. Então daí você começa a entender a mentalidade japonesa. Eles não se rendem facilmente. O japonês se rende facilmente ao Evangelho? Não. Ele precisa ser conquistado. E conquistado de que forma? De que maneira? Né? Com força, com muita força. E essa força é exercida onde? No espírito, na oração, na intercessão, no clamor, no fervor, e assim vai. Vocês estão entendendo? Agora, nós, os povos latinos, brasileiros, peruanos e bolivianos, nós já fomos o quê? Uma nação imperialista ou uma nação colonizada? De colônia. O Brasil foi colônia de Portugal, depois foi colônia da Espanha, depois foi colônia da Holanda, ou seja, é uma terra assim de todo mundo. Aí o que acontece hoje no Brasil? O Brasil não pertence a ninguém, gente. O Brasil pertence a todo mundo e, na verdade, pertence a ninguém, né? Aí quando você começa a entender assim, a mentalidade dos povos que são colônia, o Brasil, que você é colonizado, né, ele é mais suscetível em aceitar as coisas de fora, né, de receber as coisas de fora.
Não é assim também conosco? Nós somos mais fáceis de aceitar as coisas de fora. Não há muita resistência em nós. Tudo que é novidade para nós, gente, é muito interessante, ainda que seja até ruim, né? A gente aceita assim, sem muita resistência. Né? Isso tem um porquê, isso tem uma razão, né? E assim por diante. Geograficamente falando, onde o Brasil fica situado, onde o Peru fica situado, onde Bolívia fica situado, o clima é outro. Pelo clima ser outro, o comportamento também é afetado pelo clima. Já é comprovadamente, já é cientificamente comprovado que os países que têm menos sol, o inverno é mais prolongado, essas pessoas são menos ativas, menos dispostas, mal-humoradas, com mais tendência à depressão, com mais tendência ao isolamento. Agora, quando você olha os países latinos, que tem uma geografia tropical, onde na maior parte do tempo tem sol, calor, as pessoas têm mais do que disposição, as pessoas são mais do que interativas, mais participativas e assim por diante. Ou seja, então a geografia de determinados lugares afeta muito o viver dos povos. Amém? Então, por aí você vê a importância da geografia. Agora, o que é a geografia? Segundo a etimologia da palavra, geo significa o quê? Terra. O que significa geo, gente? Terra. Isso vai cair na prova. E grafém, descrever. Então, seria a descrição da Terra. A geografia limitou-se, de fato, durante séculos, a descrever a Terra, somente a questão da Terra. A geografia é a ciência que estuda a Terra entre esta e o homem, a sociedade, para compreender como os fenômenos físicos, biológicos e humanos variam no espaço. Em um primeiro momento, a geografia se ocupa apenas dos elementos naturais que constituem o espaço geográfico, sua identificação, caracterização, classificação e representação. Mas, à medida que avança no estudo do espaço geográfico, como objetivo ou agente de modificações pelo homem e do homem, se separa como estudo das relações sociais. Então, a geografia ela vai abranger também as questões sociais da vida do homem. É a parte da geografia geral que estuda as diferentes áreas da superfície da Terra, relacionadas com os eventos bíblicos. Aqui no caso seria geografia bíblica. Geografia bíblica vai falar dos assuntos bíblicos. Simples assim. Para compreendermos com mais profundidade das escrituras sagradas do cristianismo, é necessário que se conheça as terras bíblicas onde ocorreram todos os eventos narrados, dando mais consistência e autenticidade, auxiliando-nos na interpretação e compreensão dos fatos bíblicos. E aqui você vai no mapa, e esse mapa aqui é da onde? Da onde é esse mapa? Da onde? É do Egito? É do Líbano? É do Brasil? De que lugar? Quem aqui sabe me dizer o nome desse mar aqui? O mar que banha o litoral de Israel. O mar Mediterrâneo. Muito bem. Quem era o povo que morava aqui no sul de Israel, na costa? Questão número 2 do mapa. Responda. Essa região aqui, quem eram os habitantes? Os filisteus. Os filisteus estavam aqui. Qual é o nome desse mar aqui embaixo? É o mar do Biuaco? Alternativa número 1. É o mar de... como é que chama? É o mar famoso. Não é Titicacá? Não. Titicacá. É um lago famosíssimo. Vou lembrar o nome até o final. Qual é o nome desse mar? Qual é o nome desse outro mar aqui em cima? O Mar da Galileia. Muito bem.
Qual é o nome desse monte aqui que o profeta Elias costumava subir? Sinai. Não, aqui em cima. Também, mas aqui em cima. Aqui o Monte Carmelo. Aqui para cima, qual seria o país que está aqui em cima, do norte de Israel? Líbano. Isso, Líbano. Muito bem. Né? Isso tudo vai cair na prova. Qual o nome do rio que atravessa do Mar Morto até o Mar da Galileia? Qual o nome desse riozinho? Rio o quê? Jordão. Amém? Uma grande curiosidade. Por que na guerra dos árabes contra os judeus, eles nunca usaram o mar para invadir o território de Israel? Porque tem um mar aqui de norte a sul. E nunca foi usado pelos árabes para invadir a nação de Israel. São os ataques que vêm pelo deserto. Vem de baixo, vem daqui, vem de cima, mas nunca vem pelo mar. Por quê? Porque Deus é tão bom para o seu povo que o mar que banha o litoral de Israel, ele é um mar que não tem profundidade, ele é um mar muito, muito raso, que embarcações grandes, elas encalham ao longo da costa, elas não têm como chegar ao litoral. Você vê então o cuidado de Deus de estabelecer esse povo exatamente nesse lugar. Deus é um Deus presente. Deus saberia que eles iam ter problemas no futuro e colocou eles geograficamente numa posição tamanha tal que hoje, tendo guerra lá, afeta o mundo todo. Você fica assim, meu Deus do céu, como é que pode um país tão pequeno, envolvido agora em um conflito, parar, né, muitos aspectos do mundo? E aqui está, né, a crosta terrestre dos limites da Terra Santa, é uma área de 27.800 km², muito pouco, pequenininho, minúsculo, né? Aqui, esse mapa mais ou menos vai cair na prova. Onde que está o Egito, esse marzinho aqui, qual é o nome dele, né? Aqui nesse canto aqui ficava a terra de Gozém, onde os israelitas habitaram no antigo Egito, né? Aqui embaixo, mais aqui para baixo está o quê? Está o Monte Sinai, né? Esse território aqui, qual é o território que está aqui? Qual é esse território? É o território do Peru, da Bolívia, é o território da onde, né? E assim por diante. Aqui é o Mar Mediterrâneo, aqui está a cidade de Jericó, Jerusalém, a Síria, aqui mais para cima, Golã. Quem ouviu falar de Golã nesses dias? Quem está acompanhando as notícias sabe o que está acontecendo em Golã. Golã é um território hoje que pertence a quem? Isso. Pertence à Síria? Não, Líbano. Ao Líbano, ok? Vamos lá. Formas de relevo. Quando você serve o exército, você tem que aprender isso aqui. Porque você vai ter que aprender a fazer leitura de mapas. Porque, por exemplo, aqui número 11. O que é o número 11? A montanha. Falo para você assim, pegue o seu pelotão e monte um posto avançado na montanha. Então você tem que saber onde que é a montanha. Ou de repente o oficial chega assim e fala para você, pegue o seu pelotão e conduza o seu pelotão até o vale. Onde que é o vale aqui no meio disso aqui tudo, gente? Entendeu? No pé da montanha, né? Nós vamos descer até a planície. Onde fica aqui a planície? Número 15. Aqui. O que é a planície? Um lugar plano. O que seria um planalto? Seria uma planície também, só que num ponto mais elevado, né? Aqui temos o Golfo, que é essa parte aqui, né? Como muitos de nós já temos ouvido falar sobre a Guerra do Golfo, é onde tem essa parte, que parece uma bacia de água, né? Número 1, na Foz, né? Pegue o seu esquadrão, né? E monte um perímetro de segurança na Foz, que seria a Foz, número 1, aqui embaixo, um pequeno riozinho, ok? Vá para a península,
Aí você fica pensando, meu Deus, para onde que eu vou? O que é uma península? Né? Você está ali na planície, aí manda você para uma península. O que é a península? Essa parte aqui, ó, a ponta seria as extremidades, vamos dizer assim, da terra, da ilha. A península, número 3, o que seria uma península? Aqui, ó. Esse esticadinho de terra. A ilha é um ponto de terra isolado do continente no meio do mar. Não importa o tamanho de terra, sai uma pontinha de terra no meio da água, é chamado de ilha, ok? O dorso oceânico, número 6, está lá no fundo do mar, é isso aqui. O dorso oceânico, as fossas marinhas, né, que é aquele buraco que tem, seria tipo um abismo, né, que tem dentro do oceano, fossa marinha. Número 8, planície abissal. Cadê o número 8? Planície abissal, está aqui no fundo. Essa parte aqui, essa planície abissal, não existe no mar Mediterrâneo que banha o território de Israel. Então, ali é super raso, então não tem como fazer um desembarque anfíbio ali. Plataforma continental, número 9, cadê? Plataforma continental, número 9, está aqui. Talude, não sei o que é talude, gente. Número 10, o que é talude? Aqui, tá. Seria essa encosta marinha, um paredão de terra, parece um paredão, parece um abismo, na verdade, dentro do oceano. A montanha, você já sabe, o vale, já expliquei, vale, planície, ok. Entendeu? E aqui, a ponte. Aqui é o quê? O que seria isso aqui? É campo de futebol. O que seria isso aqui? Seria um vale? Seria um planalto? Ou seria uma planície? Aqui. Planície, ok? E aqui? Esse lugar alto. O que seria? Seria o quê? Planalto. E aqui? Os vales. Você sobe lá em cima do monte, você vai encontrar um vale. Todo rio ele tem sua origem na montanha. Todo rio tem origem na montanha e todo rio deságua no mar. Onde estão as montanhas agora de Comum? Para cá. Não, isso, para cá. As montanhas estão para cá. Os rios então vão nascer ali. E os rios nascem ali e eles vão para o mar. Para cá. Então, se eu for para cá, eu vou dar nas montanhas. Se a sua casa fica mais perto da montanha, então você não vai para lá, porque lá é o mar. Que me aconteceu com a minha esposa ontem. Ela se perdeu. Quando eu estava voltando do monte, ela se perdeu. Eu falei assim, você não sabe que a sua casa não fica no pé do monte, a sua casa fica em direção ao mar. Nós moramos 4 quilômetros do mar. Você então estava no monte. Você saísse do monte, e era só você ir para cá, ao mar, porque a nossa casa está em sentido do mar, não da montanha. Isso vai ajudar você a se localizar muito onde você mora. Bom, o rio ele nunca sobe para a montanha, ele sempre desce da montanha e sempre vai em direção ao mar. Quando você estiver perdido numa floresta, siga o rio. O rio ele desce, siga o rio. O rio ele sempre desce, todo o rio passa por uma cidade, todo o rio passa por uma estação, por uma barragem. Você vai encontrar auxílio ali, ok? Então você se perdeu, não começa a subir montanha, começa a subir colina, desce, tá? Desce porque você sempre vai dar numa planície ou você vai dar numa praia. E parece que tem gente. Planícies, temos a planície do Acre, não é o Acre do Brasil, tá, gente? Temos a planície de Saron. O que tem em Saron na Bíblia? Tem alguma coisa que vem lá de Saron. É perfume, é presunto, o que é? É pássaro? O que vem de lá? Rosa de Saron. A planície de Cefelá. E a planície do
Armagedon. Quem já ouviu falar do Armagedon? Né? Nós talvez seremos a geração que vamos ver a batalha do Armagedon. Temos os vales, o Vale do Jordão, o Vale de Jezreel, o Vale de Açor, o Vale de Aijalon. Quem sabe me dizer o que aconteceu no Vale de Aijalon? Um evento fantástico que aconteceu uma única vez sobre o Vale de Aijalon. Teve uma pessoa ali que fez uma declaração poderosíssima e Deus ouviu e gente, foi um negócio que aconteceu uma única vez na vida, em toda a história. Quem sabe? Valendo um ponto. Quem sabe? Separou ele só daí. Isso, muito bem. Quando Josué manda o sol se deter, exatamente nesse lugar chamado Aijalon. Muito bem, você já ganhou um ponto a mais na sua média, né? Me lembra disso. Por isso que é bom você saber o nome, entendeu? Temos o Vale de Skol, não é aquela cerveja Skol do Brasil, né? Mas também aconteceu algo em Skol. Quem sabe o que aconteceu em Skol? O que trouxeram de lá? Cocaína? Heroína? O que foram buscar em Skol? Cerveja? Tem alguma coisa que também lembra cerveja, mas não é cerveja. Quem teve lá em Skol? Quem foi para lá? Os Navy Seal? Os Beatles? Quem? Quem teve em Skol? Lembra? Em Skol. O que eles trouxeram de lá? Carregado no ombro de 2 homens. Quem falou? Um cacho de uva. Né? Trouxeram lá de Skol, né? Uva. É ali, os 12 espias. Será que valeu? O que a irmã falou, valeu um ponto ou não valeu? Valeu? Sim ou não? Sim. Então me lembra também, ok? Vale de Hebron, Vale de Sitim, Vale de Siquém, né? Siquém também acontece algo muito forte ali, né? Temos aqui também a questão dos planaltos, seria central e oriental. A altitude seria a altura, 700 a 1.400 metros. Nós estamos falando da terra de Israel, tá, gente? Lá daquele lugar. Lembra disso. Temos o planalto central, o planalto de Naftali, o planalto de Efraim, o planalto de Judá. Os planaltos oriental, planalto de Bazã, planalto de Gileade, planalto de Moabe. Gileade. O que tem em Gileade? Mato você. Se você escrever que em Gileade tem uma música. Mas essa música ela tem um fundamento bíblico. Entendeu? Por quê? Porque a canção fala que tem um bálsamo em Gileade. O que saía algo então, de Gileade que trazia cura para as pessoas? Um óleo precioso, que era aplicado sobre a vida do enfermo. Olha a importância então de estudar a geografia. Mundo bíblico, desde a antiguidade, o saber sobre o lugar e sua posição na superfície terrestre sempre foi fonte de conhecimento e poder. Quem tem isso vai dominar muita coisa, principalmente batalhas. Heródoto, considerado o pai da geografia e da história, disse que o Egito era uma dádiva do rio Nilo para mostrar a fertilidade da terra com as cheias periódicas que depositavam matéria orgânica em suas margens. E assim, então, eles tinham ali um período fértil de plantio. Heródoto, quando escreveu a batalha de Maratona entre os atenienses e persas, demonstrou como o conhecimento preciso do terreno permitiu que os gregos derrotassem
o exército persa, mais numeroso, infligindo mais de 6.000 baixas ao inimigo, enquanto os soldados de Atenas teriam perdido menos de 200 homens. Qual foi a vantagem aqui? O conhecimento da geografia do terreno. Eles sabiam usar o terreno a favor deles. E isso você vai ver muitas vezes acontecendo, por exemplo, essa guerra que está acontecendo agora, né? Uma nação gigantesca que é os Estados Unidos contra o Irã. Por que o Irã já não cedeu? Não tem como ceder, porque a geografia, a própria geografia do Irã é uma verdadeira fortaleza. Na guerra do Vietnã, por que os Estados Unidos não conseguiu derrotar um país minúsculo, gente? Se você for para o Vietnã, é uma coisa muito minúscula. Por que não conseguiram derrotar o Vietnã? Porque os vietnamitas conheciam muito bem as florestas. Eles nasceram ali, cresceram ali, né? E os americanos nunca tinham pisado numa floresta antes. Então, quando você conhece a geografia do lugar, fica muito mais fácil de você morar, habitar, de você estar se movendo e assim por diante. Os japoneses, eles são muito voltados para essa área, né? Porque os japoneses eles se localizam, né? Mediante, né? Norte, sul, leste, oeste. Nós não nos localizamos assim. Quando se pede uma explicação para o japonês, ele fala assim: ah, vai em direção a Minami. Você fica assim: meu Deus, onde que fica Minami? Né? Às vezes eu falo para as pessoas: vai no Minami, quem sabe? Se a pessoa fica assim: mas onde que é o Minami? Né? Onde fica Kita? Né? E assim por diante. Os japoneses eles dividem o território deles geograficamente por seções, que nem, por exemplo, a seção de Tokai, né? Tem algumas províncias, né? Nós pertencemos a que região? Sofia, minha equipe pertence a que região? Tokai, Kanto. Ele é porque ele fica na divisão. Onde fica Kyushu. Tá vendo? A gente não se localiza geograficamente. Por isso que é mais difícil para nós, gente. Por isso que a gente se perde mais fácil. Vamos lá, então. Ok. Não está em nós, não. Região que denominamos mundo bíblico. Isso aqui, essa pergunta tem na prova. Situa-se hoje na região conhecida como Oriente Médio e Mediterrâneo. As áreas e os limites do mundo bíblico são, acho que essa pergunta também, Península Ibérica a Ocidente e o atual Iraque a Oriente. Os países que são encontrados hoje nessas regiões são Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, os diversos países bálticos, Turquia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, Iraque, Irã, Arábia Saudita e vários Emirados Árabes. Alguns deles continuam com o mesmo nome, né? Outros, né, antigamente tinham outros nomes, né? Que nem Turquia, né? Era o Império Otomano. Egito continua Egito, Israel, Síria, Líbano, Irã, ok, e assim vai. Principais áreas do mundo bíblico: a Mesopotâmia. Diga comigo, Mesopotâmia. Você também vai cair na prova. É uma região marcada pela presença de dois grandes rios, o rio Tigre e o Eufrates. Península Arábica, extensa península formada por poucas áreas férteis e muitos desertos. O Egito se trouxe no nordeste do continente africano. Canaã, região estratégica com seu caráter de passagem entre as diversas regiões do mundo bíblico, reunia-se a Síria e a Palestina. Europa, local de importantes impérios. O Macedônio, também conhecido como o Império de Alexandre o Grande, que reuniu a Grécia, a Macedônia e o Oriente Médio. Nós temos aqui os montes, temos os montes palestínicos, que teria ali montes de Judá, montes de Efraim, montes de Naftali. Temos ali os montes de Judá, como o monte de
Sião, Monte Moriá, Monte das Oliveiras, o Monte da Tentação. Montes de Efraim, pronunciamento das bênçãos e maldições. Monte Ebal e Monte Gerizim. Lembra quando Israel foi entrar na terra prometida? Moisés ainda estava vivo. Aí ele, antes de entrar na terra prometida, ele sobe sobre 2 montes. E ele separa 12 homens para um lado, 12 para o outro. E eles vão proferir bênção e maldição. Então, tem uma turma que sobe para o Monte Ebal e tem uma outra turma que sobe para o Monte Gerizim. E ali são proferidas em um monte bênção e no outro monte o quê? Maldições. Nós precisamos entender isso e compreender isso, porque se você depois for morar na terra e habitar na terra, vai começar a acontecer coisas ali que de repente você fica assim, achando que é Deus contra você. Não, de repente são coisas que foram pronunciadas sobre aquela região e você às vezes nem sabe. Tem desígnios ali divinos, às vezes tem desígnios malignos. Tem algumas regiões aqui do Japão, por alguma razão, que é quase impossível você ir morar lá. Porque você vai ver o passado, que nem, por exemplo, por que em Xiga é muito difícil a obra de Deus naquele lugar? Aí quando você vai estudar o que aconteceu em Xiga, uma das maiores batalhas da época de samurai aconteceu ali. Que em um dia só, 80 mil homens ali caíram, morreram. Houve ali como é que chama? Um nevoeiro. Sabe quando vê aquela umidade assim no ar, você não consegue enxergar nada? E os 2 exércitos foram se conduzindo ali, uma planície, você sabe agora que é uma planície, eles foram conduzindo sem nenhuma visão. E os comandantes então não tiveram visão de nada do que estava acontecendo. E os 2 exércitos se colidiram acidentalmente. Então, os comandantes não tinham visão, não tinham entendimento da situação. Então, os 2 exércitos começaram a lutar desenfreadamente, sem nenhuma coordenação. E ali, num único dia, 80 mil homens morreram ali, gente. É muito sangue derramado, né? Então, quando você vai morar num lugar desse, você vai ter ali pesares, você vai sentir ali desânimo, você vai sentir ali espírito de morte e assim por diante, né? Então é muito importante a gente entender a geografia do local, né? Montes de Naphtali, então a gente vai ver ali o Monte Carmelo, né? Aconteceu muita coisa sobre o Monte Carmelo, o Monte Tabor, o Monte Gilboa e o Monte Hati. Quem estava no Carmelo? Sempre. Consagrando. Quem era o monte que subiu o Monte Carmelo? O que parou lá em cima do Monte Tabor? Hoje o Monte Tabor tem outro nome. Gilboa. O que aconteceu em Gilboa? Aonde que Saul e seu filho morreram? Gilboa. Não tem nada de boa. Foi ali onde eles morreram. E foi ali onde Davi, então, ele lança uma maldição. Depois eu vou postar para vocês acerca desse lugar, o que Davi disse. Vou mandar depois um vídeo para vocês. Que até o dia de hoje, nada nesse lugar tem vida. O monte não tem vida. Nada cresce naquele lugar. Não tem a menor forma de vida naquele lugar. Por quê? Porque quando Davi soube da morte de Saul e seu filho Jonatas, ele amaldiçoou aquele lugar. E é um lugar que até hoje, gente, não tem vida nenhuma. Quer ver uma outra coisa que acontece nos dias de Acabe? 430 anos depois da morte de Josué. Josué, ele diz assim, quando ele destrói a cidade de Jericó, ele amaldiçoa aquela cidade de Jericó. Ele diz assim, maldito o homem que reconstruiu essa cidade. Qual a cidade? Qual é a cidade? Jericó. Jericó tem uma maldição sobre essa cidade, jogada por um líder espiritual. Ele diz assim, quando o homem começar a reformar essa cidade, a reconstruir essa cidade, que morra o seu filho mais velho, e quando ele terminar
a construção dessa cidade que morre o seu filho mais novo. Sabe quando isso acontece? Nos dias do reinado do rei Acabe. Ele começa a reconstrução, gente, dessa cidade. 430 anos depois, é muito tempo. Josué já morreu há muitos séculos atrás. Ninguém lembra dessa palavra, por isso que eu falo, nós temos que saber a palavra de Deus. E ele tem a maravilhosa, a ideia brilhante, o homem lá teve uma ideia brilhante no reinado do rei Acabe, de reconstruir a cidade de Jericó. E ele começa. E quando ele começa, o filho mais velho morre. E quando ele põe as portas da cidade de Jericó, o filho mais novo dele morre. E o texto diz assim, cumprindo-se então assim a profecia que Josué disse acerca de Jericó, daquele lugar geográfico. Então, onde você mora, você sabe se alguém ali fez alguma imprecação? Alguém lançou alguma maldição? Você, como servo de Deus, eu falo, você não está por acaso aonde você está. Você não está morando por acaso onde você está. A fábrica onde você trabalha não é por acaso que você está ali. Você é ministro do Evangelho, você é embaixador de Cristo, para você chegar ali e trazer a bênção do Senhor, trazer a vida do Senhor para aquele lugar, para você anular, cancelar todo e qualquer decreto de maldição que foi jogado sobre aquele lugar. Nós estamos aqui para remir essa terra, remir essa geração, gente. E não somente para ir lá ganhar nosso pão de cada dia. Amém? Lá perto da minha casa, no meu bairro, eu acho que já falei isso para vocês. Quando eu mudei para lá, tinha acidente de carro, gente, quase semanalmente no cruzamento debaixo da minha casa ali. Sempre tinha acontecido de carro, de moto, ali, acidente feio. Nunca mais teve, gente, depois que eu mudei para lá. Nunca mais. Falei para minha esposa, isso está errado, isso não está certo, toda semana tem acidente aqui, toda semana tem gente se machucando aqui. Falei, isso está errado, tem uma coisa muito errada aqui. Nós oramos ali. Se é necessário você jogar um óleo ali, jogue, ungindo ali e tal, tudo, consagrando o Senhor naquele lugar, e assim por diante, né? E assim o Senhor fará. Se uma palavra, gente, decretada por um servo de Deus depois da morte, ela se cumpre, imagina então o poder da palavra, gente. Não diz assim, aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor não vai te dar como herança, como possessão. E às vezes isso não vai ser literalmente físico, gente, mas espiritualmente falando, a autoridade repousa sobre você, está sobre a sua vida. Então a gente tem que tirar essa mentalidade, gente, de que a gente não é nada nesse mundo, entender que sobre nós tem um desígnio de Deus poderosíssimo para remir o lugar, remir a terra, remir uma geração inteira, gente. Ok? Amém? Temos ali os montes transjordanianos, que é um monte de Gileade, um monte de Bazã, um monte de Pisga e um monte de Peor. Tem uma situação que acontece aqui, ó, em Pisga. E é um romance que acontece em Pisga. Quem lembra? A moça encontra o seu cavaleiro encontrado lá em Pisga. Esqueceram? O lugar de encontro dele? Esqueceram da história onde a moça foi rabiscar? Monte Ararat. Hoje esse é o nome. Seguiu o tabu. No mundo antigo, vamos direcionar o nosso estudo no Monte Ararat, onde está situado na Turquia, como o monte mais alto da vida contemporânea. Tem dois picos, o Grande Ararat, com uma elevação de 5.137, e o mais baixo, o Ararat, com uma elevação de 3.896 metros. O maciço do Ararat tem cerca de 40 quilômetros de diâmetro, ou seja, é super largo o monte. A fronteira do Ararat entre o Irã e a Turquia fica a leste. Opa, não fui eu que mexi nisso. Não mexam, por favor. Fica onde? Na fronteira. Cadê? Onde estamos? Sumiu. Aqui. Entre o Irã e a Turquia, fica a leste do Baixo Ararat. O pico mais baixo do maciço Ararat foi nessa área que, pela Convenção de Teherã, em 1932, ninguém que existia, foi feita a mudança de fronteira entre
por favor da Turquia. Briga-se até hoje por terra naquele lugar. Incrível. Aqui ele fala que ele é o lugar mais alto da terra. Discordo, porque não é o Monte Everest, com 8.000 lá vai pedrada, não é? O Monte Everest. Deve ser daquela região, né? Enfim, vamos lá. Temos ali o Monte Sinai, conhecido também como Monte o quê? Qual é o nome do monte também? Horebe e Sinai, é o mesmo monte, ok? Olha lá, Sinai significa sarça ardente, fendido ou rachado. Nas escrituras sagradas, esse monte recebe 3 diferentes designações: Monte Sinai, Horebe e Monte de Deus. O Monte Sinai, conhecido como Monte Horebe, que significa Monte de Moisés, em árabe está situado no sul da península do Sinai, no Egito. Essa região é considerada sagrada por 3 religiões. Quais são? O cristianismo, o judaísmo e também o Islã. É incrível, né, que essas 2 religiões, se você nunca estiver nesse lugar, você não é um dos fiéis. Se você fosse muçulmano, se você nunca pisasse em Meca, você jamais iria para o paraíso. É assim que eles pensam, né? O judaísmo é a mesma coisa. Se você é judeu, você nunca pisou em Jerusalém, meu Deus, você não é um judeu de verdade, né? E nós cristãos, né, não temos, graças a Deus, essas questões. Bom, tem igreja que precisa disso, né? Você tem que ir para Israel. Se você não for para Israel, você também não vai para o céu e tal, tudo, etc, né? Tem aquelas coisas que isso é golpe, né? Vamos pegar suas orações, nós vamos queimar lá em Israel e tal, tudo. Gente, isso não existe, tá? Gente? Isso é golpe, entendeu? Oração, ela é poderosíssima, feita em qualquer lugar. Não, mas Israel é especial, gente, não tem nada de especial não, tá? Vamos lá. Então, é o pico de granito com uma altura de 2.288 metros, onde, segundo a Bíblia, a tradição judaica, Moisés teria recebido as tábuas da lei. Onde as tábuas da lei foram recebidas? No Monte Sinai, 2.288 metros. Aqui, o pico mais alto de Comono tem 1.208 metros. Então, o Monte Sinai é 2 vezes mais alto do que as montanhas de Comono, na sua parte mais alta. Planícies da Terra Santa. Vamos lá. As planícies da Terra Santa seriam essas: a planície do Acre, de Saron, nós já falamos da Filístia também, de Cefelá, planície do Armagedon, outras planícies, como Jericó, Moabe, Dotã, Genezaré, por serem pequenas, não são destaque no contexto bíblico, mas estão lá. Aqui é a planície de Comono. Vendo? Indo lá para o fundo, você chega na casa da Sara. Indo mais para cá, do Godá. Não parece? Mas aqui é a planície do Acre. Não é lá do Acre do Brasil, tá? Aqui é a planície de Cefelá. Isso aqui seria uma planície? Ou ali embaixo seria a planície? Aqui seria o quê? Um monte ou uma colina? Hã? Uma colina seria um pequeno monte. Coloque a sua guarnição ao pé da colina. Para onde seria? Aqui embaixo. Por aqui. Ok? Tá bom? Vamos lá. Que lugar lindo é esse? A planície do Armagedon, também conhecido como Jezreel ou Esdraelon. Esse lugar todinho aqui é a planície do Armagedon. O que vai acontecer nesse lugar aqui? Conhecido como Vale de Megiddo também. O que vai acontecer aqui? Festa junina, Summerfest. O que vai acontecer aqui? Isso, a Batalha do Armagedon. Aqui onde os exércitos do anticristo que vai ser vencido. Ali, a planície do Armagedon. Essa planície recebe também os nomes de Jezreel e Esdraelon, por causa de sua extensão,
e aspectos característicos. Várias passagens bíblicas tratam de vale. A maioria dos geógrafos bíblicos, entretanto, prefere classificá-la de planície mesmo. Nessa planície, o povo de Deus sofrerá as mais lancinantes dores de sua história. E também Jesus Cristo, todavia, escolheu este lugar para reconciliar com os filhos de Israel, trazendo ali também um desfecho tremendo sobre o mal. Mais uma vez, os vales de Israel estão aqui todos espalhados. Onde há montanhas, vai haver vales. Ok? Os vales de Israel. Israel é uma terra abundante em vales. Antes da conquista de Canaã, Moisés esclarece ao povo israelita, porque a terra que passais a possuir não é uma terra, não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavam a vossa semente com o pé e regavam com uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e vales, da chuva dos céus beberás a água. Deuteronômio 11, versículo 10 ao 11 declara como seria o lugar onde Israel iria habitar. Essa palavra vale encontramos 188 vezes nas escrituras hebraicas. No Novo Testamento, contudo, é mencionado apenas uma única vez. Lembra quando a Bíblia fala que Deus é Deus dos vales, também Deus é Deus dos montes? Vocês entendem por que disso? Isso é conceito. No mundo antigo, eles entendiam que tinham deuses do alto, que eram mais poderosos do que deuses que haviam ali nos vales, né? Agora, vem Deus se revelando ao seu povo, dizendo assim: eu sou Deus dos vales e sou Deus também dos altos. Tanto é que tem uma certa estratégia que os inimigos pensam que Israel é dessa forma e diz para eles: vamos trazer eles, para eles lutarem na planície. Porque talvez eles na planície sejam mais fracos do que quando eles estiverem nos altos, porque eles acreditavam nessas questões, que o Deus que está na altura é muito mais elevado do que o Deus que está ali na planície. A Palestina é um território de montes e de vales, conforme nós mencionamos em Deuteronômio ali 11. E por isso encontramos muitas povoações com o nome do vale ou da serra aonde foram fundadas. Geralmente, quando se menciona um vale com mais propriedade, quer dizer desfiladeiro ou ravina. Por enquanto, a natureza abrupta e escabrosa dos montes da Palestina e a estreiteza do espaço entre muitas serras tomam esses nomes mais apropriados. No estudo sobre os vales da Palestina, podemos dividi-los em dois grupos principais: vales da Palestina Ocidental e vales da Palestina Oriental. Isso tudo depois vocês vão esquecer. Mas a gente precisa aprender para a gente entender como que as coisas aconteceram naqueles dias. Está ali o Vale do Jordão e o Mar Morto, né? Tem cerca de 240 metros de extensão, que vai de 3.000 metros acima do nível do mar e 400 metros abaixo do nível do mar. São três trechos distintos. Olha como é complicado esse território minúsculo de Israel. Tem três dimensões geográficas. E uma delas, 400 metros abaixo do nível do mar. É a parte mais baixa da terra que se encontra ali. Vale do Jordão constitui a grande fenda geológica que se estende desde a Síria, entre as cordilheiras do Líbano e Antilíbano, através da Palestina até Ezion-Geber. Percorre 215 quilômetros em linha reta do Monte Hermon até o Mar Morto. É o vale de maior profundidade da terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar. Vale do Jordão. Aqui temos os outros vales também, o Vale de Jezreel, o Vale de Escol. Escol no hebraico é Escol, cujo nome é cachos. Naturalmente se refere a uvas. Localiza-se ao ocidente de Hebrom, muito próximo desta cidade. Os 12 espias enviados por Moisés, depois de percorrerem a terra de Canaã, passaram
por Hebron e no vale de Escol cortaram um gigantesco cacho de uvas e o levaram até Moisés. Está lá em Números 13, 22 ao 24. Alguém pode abrir para mim Números 13, 22 ao 24? Vamos ver se é assim foi, vamos ver se assim aconteceu, né? Aqui o vale de Jezreel, que é o vale do Armagedon também. Não dá para ler, mas no seu dá para ler. Este vale é conhecido pelas muitas batalhas travadas em suas terras. Inclusive, reserva-se uma grande batalha para o final dos tempos, a batalha do Armagedon, forças do anticristo contra Israel e aliados, conforme o relato bíblico de Apocalipse 16, versículo 12 ao 16, fala sobre o vale de Jezreel, no qual é a batalha do Armagedon. Números 13, 22 ao 24. Alguém pode ler, por favor? E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Amém? Isso foi no vale de Escol. Se a gente perguntar na prova o que aconteceu no vale de Escol, você vai responder justamente essa passagem. Os mares da Bíblia, a geografia de Israel é composta por 3 mares: o Mediterrâneo, o Mar Morto e o da Galileia. Porém, o da Galileia não é propriamente dito um mar, ele é um lago, como o Bioá. Parece um mar, né, quando você chegar ali, mas ele é um lago. Também estudaremos o Mar Vermelho. O mar mais importante do Antigo Testamento, como é natural, é o Mediterrâneo, por causa da posição geográfica do Mediterrâneo em relação à Palestina. O Mediterrâneo, ele é chamado de o Grande Mar. Josué 1,4, alguém abre para mim Josué 1,4, ele é conhecido também como o Mar Ocidental, é conhecido também como o Mar dos Filisteus e também como o Mar de Jata. Vamos ver Josué 1 e o versículo de número 4. E alguém pode ler? Josué 1, 4. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta la gran mar del poniente del sol, será vuestro término. Amém? O mar Mediterrâneo também é um lugar onde quem muito transitava por ele. Aqui nós temos ele, o mar Mediterrâneo. Quem navegava muito por ele era o grande apóstolo Paulo. O mar Mediterrâneo, uma extensão de 4.500 quilômetros e uma superfície de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, esse aqui é o mar Mediterrâneo, onde acontece todo o cenário do mundo bíblico. Viram? Ok? Aqui temos os mares de Israel. O mar da Galileia não é propriamente dito mar. Trata-se, na realidade, de um grande lago de água doce, formado pelo Rio Jordão. O Novo Testamento recebe os seguintes nomes: Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. Amém? Aonde que ele está, o Mar da Galileia? E aqui é o mar o quê? Fixe bem essa imagem, tá, gente? Não tem que dar nome. Esse mar maiorzinho aqui é o mar Morto. E aqui o da Galileia. São unidos pelo rio Jordão. Amém? Mar Morto. O que ele chama de Mar Morto? O Mar Morto não é assim designado nas Escrituras Sagradas. Em virtude da imensa quantidade de sal existente em suas águas, é chamado de mar salgado pelos escritores bíblicos. Calcula-se 25% de sal nas águas do Mar Morto. Suas águas são demasiadamente densas e é quase impossível mergulhar ou afogar-se
nesse estranho mar. Tem uma quantidade enorme de sal, essa quantidade enorme de sal, né, não tem nenhuma vida nele. Mas há uma profecia que declara que quando Jesus vier e colocar seus pés nos montes, no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender em duas partes, e quando o monte se fender em duas partes, vai sair um rio, e esse rio vai desaguar neste mar, trazendo vida nele, e ele vai dizer que haverá muitos peixes e plantas. Amém? Então ele vai ser restaurado na volta de Jesus. Por enquanto, ele é um mar que só produz sal. Né? Diz que é muito bom esse sal. Temos aqui também o Mar Vermelho. Está vendo? Aqui é o Mar Vermelho, que é a península do Sinai. Não esqueçam essa visão. Provavelmente essa aqui que vai ter na prova. Aqui o Mar Vermelho. A ponte onde está o Sinai. A ponte onde está a terra de Gozém. Né? Marque a Sinai, né? Onde está Jerusalém. Mar Vermelho, embora não pertença à Terra Santa, encontra-se o Mar Vermelho estreitamente ligado à história do povo israelita. É conhecido nas escrituras sagradas como Yam, que significa plantas marinhas. O Mar Vermelho separa os territórios egípcio e saudita, plantas marinhas. Essas plantas marinhas fazem com que o mar ele tenha uma tonalidade vermelha. O clima lá na Terra santa, fresco e ventilado, temperaturas no inverno 6 graus, no verão 14 e 29. Aqui ele fala uma coisa, depois lá na frente ele diz uma outra coisa. Vamos ver. Constantes brisas, temperaturas no inverno, agora aumentou. Isso no litoral, ok? No litoral temos temperatura de 14 graus e de 34 no verão. Quem quer saber? Ninguém. Né? A não ser que se um dia eu passeasse nem saber. No deserto, calor de dia e frio à noite, né? O deserto é assim mesmo. No inverno, as temperaturas são baixíssimas, e no verão é sempre aquele calor de 43 a 50 graus, né? Dá para murmurar bastante com calor desse. Né? Temos ventos ali, né? Úmidos, frio, quente, né? E assim, temos assim o vento correspondente a cada lugar. O deserto é quente, os montes do norte é frio, no Mediterrâneo, por causa do mar, é úmido. No Japão. Okay. As estações, inverno e verão, agora só tem esses dois. Não sei o que aconteceu com o outono, não sei o que aconteceu com a primavera, talvez seja bem curtos, né? A maior parte do tempo é inverno e verão. Chuva no litoral forte, nas montanhas é fraca, no deserto não tem. Simples assim. Mares, falamos já, Mediterrâneo, Mar Morto, Mar da Galileia. O Mar Mediterrâneo, também já falamos sobre ele. Aqui está o Mar Mediterrâneo, a Europa lá em cima, a África embaixo, né? Do lado direito, continente da Ásia, no contexto bíblico, tá, gente? Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Aqui o Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades e outros. Extensão 24 por 14 quilômetros. Né? Para atravessar isso a remo, né? Precisa de bastante braço. Profundidade 50 metros. Aqui está ele, o Mar da Galileia, bonitinho, né? Bacana. Temos os rios, bacia do Mediterrâneo, bacia do Jordão. Rios do Mediterrâneo, Rio Belos, Rio Quizon, Caná, Rio Gás, Rio Soleque e Rio Pessoal. Os rios do Jordão, Rio do Jordão, Rio Querite, Rio Zedon, Rio Yarmute, Rio Jaboque, Rio Arnon. O Nilo, os rios mais importantes do mundo bíblico. Nilo é um grande rio no nordeste do continente africano, que nasce ao sul da linha do Equador e deságua no mar Mediterrâneo. A sua bacia hidrográfica, uma área de 3.349.000 km².
abrangendo a Uganda, Tanzânia, Ruanda, Quênia, República Democrática do Congo, Burundi, Sudão, Etiópia e Egito, e a partir de sua fonte mais remota, o Burundi, daqui, Burundi, o Nilo apresenta um comprimento de 6.852 quilômetros na sua totalidade, pegando daqui até lá, até no mar Mediterrâneo, 6.852 quilômetros. No Egito Antigo, o Nilo ele era considerado uma divindade. Rio Tigre, nome grego para um dos 4 rios que localizavam que assinalavam a localização do Jardim do Éden. Lá em Gênesis 2, 14 faz a menção. É um rio bastante largo e que serpenteia em muitos meandros através da Babilônia. Daniel vai falar disso no capítulo 10, versículo 4, e é alimentado por tributários que descem das colinas persas, o Zab maior e menor, o Aden e o Diala, devido ao derretimento da neve. O rio enche em março, maio e outubro a novembro. Gênesis 2,14, alguém pode abrir para nós, por favor? Você vê que tem coisas que realmente estão lá. Gênesis 2,14. O nome do terceiro rio, Idéquia. Este é o que vai para a banda do oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Eufrates. Está aqui. O maior rio da Ásia Ocidental está secando hoje, ele não é maior, está quase morto, sendo por isso mesmo geralmente referido como não sei como pronunciar isso, tá, gente? O rio do Antigo Testamento, conforme Deuteronômio 11, 24. Lá? O quê? Tendo sua vazante em setembro, fica enchendo pouco a pouco todo o inverno, subindo cerca de 2,5 metros até maio, então declinando novamente até setembro, que lhe dá um regime menos violento do que o rio Tigre. Não é mais assim, tá? Esse rio está aqui praticamente morto hoje. Deuteronômio 11, versículo de número 24. Alguém abre lá para mim, 11, 24. Esse rio hoje praticamente está ali o Eufrates. Atravessa quase todo o Oriente Médio, Rio Tigre, e essa área todinha aqui chama Crescente Fértil, berço da civilização antiga, né? Deuteronômio 11, 24, alguém lê, por favor? Todo lugar em que puseres pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto, ao sul até o Líbano, ao norte e do rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste. Ok, aqui é o mar Mediterrâneo, e falando acerca do rio, que seriam os termos que Israel deveria possuir, e assim não aconteceu. E aqui nós temos o Rio Jordão, olha só que coisa maravilhosa. Os rios de Comum são muito mais bonitos. Para que ir lá batizar no Rio Jordão? Para quê? Né? Enfim, deixa isso para lá. Rio Jordão é esse aí. Okay? Mas essa é a parte mais estreita dele. Quando Josué foi atravessar o Rio Jordão naqueles dias, o Rio Jordão estava transbordando, né? Porque era tempo de cheia. Então o rio dele está 4 vezes maior do que isso. O fenômeno mais marcante na paisagem da Palestina é o Rio Jordão e o seu impressionante vale. O Rio Jordão, em hebraico, Larden, que significa o descedor, corta a Palestina de norte a sul e é o principal rio. Suas nascentes se encontram aos pés do Monte Hermon, na fronteira com o Líbano, lá em cima, e é formado de 4 pequenas nascentes. A confluência desses pequenos riachos na extremidade setentrional do lago Meron formam o rio Jordão. Desertos, lá para lá tem o deserto do Sinai, o deserto da Judéia, o deserto de Jericó e o deserto do Negev. Lago de Meron, extensão de 10 por 6 km, profundidade de 3 a 4 km. Onde
que esse lago na Bíblia, o lago de Meron? Está ali. O lago de Meron perdeu a sua antiga forma. Então, provavelmente nem sequer mais existe. Muita coisa mudou. Os povos vizinhos eram esses, 7. Olha lá, a cara do pessoal: Heteus, Girgazeu, Amuzeu, Cananeus, Ferezeus, Heveus e Jebuseus. Todos os Zeus moravam ali. Isso era o mundo antigo. A flora, dieta dos israelitas: trigo que virava pão, oliva que virava azeite e a uva que virava vinho. Outros alimentos são esses, chamado de dieta do Mediterrâneo, muito boa, saudável. A flora, que tinha ali as plantas silvestres, como carvalho, cedro, acácia, faia, palmeira, pinheiro, murta, né? Ou seja, sem capuchou. A fauna, os bichinhos, animais selvagens, como leão, lepre, hiena, urso, víbora, jiboia, serpente, leopardo, corça, chacal, lobo, camã, leão, raposa, corvo. Animais domésticos: ovelha, vaca, cabra, cavalo, mula, jumento, leão, cão. Onde tem leão aí? Animais domésticos, leão doméstico? Tô vendo coisa já. Olha lá. As aves: perdiz, arruinha, galinha, codorna, licodorniz, pombo, boi, pelicano, avestruz, corvo. Na verdade, isso aqui, sabe, não tem importância nenhuma. Porque quando você lê ali em Deuteronômio, em Levítico, aparece uma porção de animais que tem ali que eles falam: não comam esses animais, não prestam. Né? Os insetos: abelha, gafanhotos, formigas, mosquitos e moscas. Tem muito mais do que isso. O pessoal vai para Jerusalém e fala que tem muito inseto lá. Peixes: tem 43 tipos de peixes. Aqui está o peixe de São Pedro. Meu Deus, deve ter Pedro, José, Tiago. Geralmente o peixe feio, a carne é boa. Os minerais: gigantescas reservas: ouro, ferro, prata, cobre, enxofre, estanho e chumbo. Igualzinho no Brasil. Os minerais: grande parte da produção de diamantes do mundo. Duvido. Eu duvido, porque geralmente isso acontece muito no território africano. De lá tem muita pedra preciosa. As famílias eram assim. Casamento: tinha o contrato de casamento, havia poligamia naqueles dias, concubinas, o levirato, que era a lei de que se o marido morresse, o homem da casa morresse, então o irmão mais novo teria que assumir a mulher. Assim era o casamento naqueles dias. O noivado era um compromisso muito sério, depois seguia de uma cerimônia, selando o noivado, também hoje também é assim, tem uma cerimônia do noivado, né? Sexo jamais, só depois do casamento, e todo jovem tinha que servir ao serviço militar. Era obrigado os homens a ir para o serviço militar. Ele só não iria para o serviço militar se ele tivesse casado aquele ano. A lua de mel durava um ano. Ele tinha que sustentar eles um ano. Então ele não poderia servir, não poderia ir para a guerra se ele era um recém-casado. Divórcio, nem pensar. A lei mosaica proibia. Havia a carta de divórcio. Na verdade, a carta de divórcio era dada somente na questão do noivado. As novas núpcias, não entendi isso. O repúdio de Jesus. Essa colocação também não entendi. O repúdio de Jesus. Sim, Jesus proibindo, Jesus dizendo que não se divorcie de forma nenhuma, não pelo casamento. Entendi. Ok. Moradia: eles moravam em tendas, em cabanas, tabernáculos, depois agora estão morando em casas, em torres e palácios, e que eram mobiliadas, havia móveis na casa assim, tá? Estamos falando do padrão bíblico daqueles dias, tá? A roupa deles: indumentária masculina: túnica, cinto, capa, anel, sinete, bastão, turbante, esqueceram também de falar das sandálias, eles usavam sandálias. As mulheres fazem a mesma coisa. Haviam túnicas ornamentadas, tinham mais adornos, pulseiras, anéis, brincos, usavam joias, diademas,
cabeça, de penteado e pendentes. Acabou. Amém? Perguntas? Dúvidas? Ok. Destruem o povo do mar.